Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com aquela inigualável, né? Única, necessária em nossa vida. E aquilo que nós esperamos sempre: a paz de Jesus a todos. A paz de Jesus. Que paz, né? Que bom ter essa paz nas nossas vidas. Quem trouxe a Bíblia, abra a Bíblia. Aliás, a Bíblia nos ensina que ela aberta é Deus falando conosco, né? Então vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez, como sempre ouvimos aqui. Nós temos a honra de estar aqui nessa igreja há algum tempo e vemos Deus falar todos os dias. E quando eu falo 3, 4 vezes seguidas, né? É uma bênção para esse lugar, não é? Um livro conhecidíssimo, Profeta Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Vamos, todos acharam? Já colocou aqui? Aquele rapaz é muito rápido. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em reverência do nome do Senhor. Vou fazer que nem o pastor agora me permita ficar de costas aqui para ler com os irmãos. Queria pedir para alguém ler para mim, que aquela Bíblia é pequena ali, mas aqui de como? Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Vamos repetir a nossa voz? Vamos repetir todos? Vou pedir para o irmão deixar o versículo, tá? Volta lá. 1, 2, 3. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Deixa eu. Amém? 2 palavras de oração. Meu Deus e Pai, estamos na Tua presença. Tua palavra foi lida, e a Tua palavra é eficaz, determinante, necessária, que altera o quadro e modifica as vidas. Nesse momento te pedimos, ó Deus, continue nesse lugar falando conosco, pela Tua misericórdia e para a honra e glória do Teu nome. Todos digam amém, Jesus. Amém. E podeis sentar. Igreja do Senhor, nós estamos felizes por estar aqui. Quero dizer aos irmãos que essa manhã eu acordei às 12h30 da manhã e costumo orar às 3 e pouco, 5 às vezes. Quando eu acordo, o relógio não toca, Deus me acorda. E eu acordei, para mim já era umas 5 horas da manhã. Orei um pouquinho e comecei a não ficar muito bem, assim um pouco mal. Eu só fui conseguir melhorar, eram umas 8 horas da manhã. Parece aquela peste que anda na escuridão, quer sufocar o povo de Deus. Mas Ele já sabe disso, o nosso adversário. Deus é poder em nossas vidas e não nos deixa só nem um instante sequer. Ele está sempre conosco. Todos nós conhecemos a história de Daniel. O rei Nabucodonosor sitiou
conquistou Jerusalém, não é isso? E de lá levou cativo muita gente, a maioria jovens. Ele queria deixar o povo enfraquecido, então levou quem tem força, né? Jovens, levou tudo embora. Entre os jovens que ele levou, havia 4 que se destacaram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando eles chegaram lá, já começou Deus a operar na vida deles, porque Deus opera em nossas vidas em todos os momentos que nós vivenciamos nesse mundo. Nós estamos no trabalho, Ele está conosco. Os irmãos estão vindo da Bahia, é isso? Ele vem com vocês. Nós vamos para a escola de estudo, Ele está conosco. No nosso lar, Ele se faz presente. Na rua, quando andamos a pé, de carro, de ônibus, de trem, aqui não tem trem, em São Paulo tem, entendeu? Metrô, Ele está cuidando do seu povo em todo momento. E o rei queria preparar aqueles jovens para servir a ele, depois de 3 anos. E para isso ele disse assim, para quem tomava conta: pega esses jovens e dá-lhes o meu manjar para eles comerem, da minha bebida para eles beberem, para que eles possam adquirir força, ficarem melhor, mais robustos, e poderem servir quando daqui 3 anos eu os convocar. Quando isso aconteceu, foi aquele homem que era o responsável para cuidar dos jovens. E ele chegando lá, falou o que iria acontecer, o que iria fazer, como seria a vida deles ali. Está escrito que Daniel, em nome dos 4, disse o seguinte: não se ofenda no que eu vou dizer, não se ofenda, mas nós gostaríamos de não participar do manjar do rei, nem da bebida do rei. Não é por nada, nós queremos tomar água e comer o quê? Legumes. E o responsável deu para eles assim, meio desconfiado, né? Legumes e água no lugar do manjar do rei, da bebida do rei. Ele disse: mas olha, me deu um prazo de 10 anos. Não foi 10 anos, né? Me dei 10 dias. Durante 10 dias você nos forneça legumes e água. Depois de 10 dias faça uma avaliação. E daí decida como entender melhor. Mas ficou temeroso, que o rei havia dado uma ordem, mas resolveu ouvir o que Daniel disse. Mas antes de começar essa alimentação, já houve uma transformação na vida deles. Eles eram cativos e já mudaram o nome deles. Já não era mais Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome de Daniel até bem difícil falar, né? É Beltesazar, né? Beltesazar. O outro era Sadraque, o outro Mesaque e o outro Abednego. Já tiraram o nome deles, já não são mais do povo de Israel. São de lá, são escravos. E agora tem outro nome. Aqui são conhecidos por esse nome. Passados 10 dias, eles estavam mais gordos, mais fortes e com mais presença. Continuaram com essa alimentação até passar os 10 anos. Quando Ciro assumiu, Nabucodonosor foi embora, né? Assumiu Ciro. Ciro está agora comandando. E Ciro, então, ele resolve colocar 20 sátrapas para governar, já governar todo o reinado dele. E sobre esses 20, ele nomeou 3 governadores, 3 presidentes, não é isso? E um deles era quem? Daniel, aquele rapaz que pediu para comer legumes e tomar água, virou já presidente de uma equipe que iria ajudar a governar e administrar lá tudo. Eram 3 governadores, Daniel um deles. Os outros governadores ficaram chateados, porque Daniel não era do povo deles. Daniel veio como escravo, eles eram de lá.
Então o que acontece? Começaram a tentar fazer alguma coisa contra Daniel. Porque quando eu e você estamos servindo a Deus, o adversário fica bloqueado com a gente. Ele quer nos derrubar, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer fazer algo para nos afrontar. No versículo, coloque para nós aqui, por favor, versículo, se eu não me engano, é versículo 6, dá uma olhada para mim. Versículo 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei, Dario vive para sempre. E pediram para Dario fazer o quê? Um decreto para que ele fosse honrado. E naquele período não poderiam fazer nada com relação a outros deuses, só a Dario. Antes disso um pouquinho, eu deixo que não enxerga muito bem. Então, versículo 4. Foi o 4 para nós. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Em outras traduções diz: só poderiam achar contra Daniel alguma coisa se fosse com relação ao seu Deus. Como de costume, ele não parou de fazer o que deveria fazer. Volte ao versículo 10. Ele soube o decreto, continuou servindo a Deus, fazia oração 3 vezes ao dia, continuou orando 3 vezes ao dia, e por isso pegaram, levaram até a presença do rei, e o rei tinha que cumprir a ordem que ele havia dado, não tinha outra saída. Pastor, não poderia haver mudança na ordem do rei. Quando ele determinava, tinha que se cumprir. Pegaram Daniel e lançaram ele na cova dos leões. Antes de nós terminarmos a parábola que fala de Daniel, vamos nos colocar no lugar desses 4 jovens. Nós estamos no mundo que está partindo para seu último momento. Jesus está voltando. Jesus vem. Nada impede a volta de Jesus nessa terra. Eles estão vendo os céus, vendo a aflição, vendo a dor, vendo a perseguição, vendo a luta, vendo os momentos difíceis, vendo o descaso, vendo família se revoltar, vendo pessoas não quererem a nossa companhia, vendo pessoas que não querem mais andar conosco, não querem fazer parte de nós, porque nós somos diferentes, porque diferentes são todos aqueles que servem, buscam e honram o nome do nosso Deus. Nós somos diferentes em tudo, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de andar, de falar, de se portar. Nós temos que ser diferentes, porque o mundo tem que olhar em nós e ver que nós somos filhos de um Deus vivo, que nós somos parte de um povo que está nesse mundo, mas ele mesmo disse: eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. E Deus livra o seu povo de todo o mal que vem sobre nós. O adversário lança seta, lança dardo, mas ele desvia antes de avançar cada um de nós. A peste que na escuridão se manifesta, ela chega até você, ela chega até mim, ela nos maltrata, ela tenta nos ferir e ela nos sucumbe às vezes. Mas quando estamos enfraquecidos, o poder de Deus se manifesta em nossa vida. Em nossa fraqueza, o poder de Deus vem e nos dá um ânimo novo, nos dá condição nova, nos faz ver que Deus é maior do que todas as
contra o povo dele. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos nos últimos momentos, e o adversário está escrito, ele está rugindo, bramando como um leão, não o leão da tribo de Judá, mas como um leão feroz, buscando a quem ele possa tragar. Mas a palavra de Deus, pastor, diz para cada um de nós: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se nós tentarmos enfrentar ele, não conseguimos. Tem pessoa que diz: eu vivo na cabeça dele. Tem pessoa que diz que destrói ele. Mentira, só destrói ele, só pisa nele o autor e consumador de todas as coisas. Só Deus tem poder para destruir o nosso adversário. Ele está rugindo, ele está sabendo que o dia dele está chegando. Ele também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele tem medo nesse momento, que sabe que é o fim, e quer carregar cada vez mais pessoas para estar junto dele, ser lançado com ele. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, e ele não se cansa de louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Está trabalhando, ele está louvando a Deus. Ele está sem emprego, ele louva a Deus. Ele tem alimento para saciar a sua fome, ele glorifica a Deus. Ele não tem, ele agradece ao Senhor por ter a vida ainda nesse lugar. Quem tem Deus agradece o Senhor e invoca o nome dele e exalta ele em quaisquer circunstâncias. O exemplo que temos é de Jó, mas não vamos falar de Jó. Está em Daniel. Perseguido por quê? Ele era contra o rei? Não, cumpria as ordens. Ele era contra o seu Deus? Não, ele fazia, tem que fazer a Deus, e o que nós temos que fazer, e o pastor colocou uma campanha aqui, e a campanha da igreja, quando lá também é 40 dias, né, de oração. Então Daniel se alimentava de legumes. Daniel, escravo, bebia água, não participava do manjar dos reis, não participava da bebida do rei, não. Ele comia aquilo que ele entendia que Deus estava dando a ele. Bebia água, e a água viva estava ali representada. Fortalecido, mas perseguido. Pegou autoridade, mas perseguido. E acharam nele uma falha para comer. Sabe o que aconteceu? Quando ele foi para ser lançado, o rei não queria fazer isso. O rei queria de algum modo alterar, mas não podia. Tinha que cumprir a lei, o decreto do rei. E lançaram ele na cova dos leões. Famintos, destruidores vorazes, preparados para aquele momento. O rei foi para o quarto dele. Daniel tinha ido para o quarto antes. O rei foi para o quarto dele. Diz a escritura que aquela noite o rei não dormiu. O rei não jantou, não quis música, não quis nada. Ele gostava de Daniel. Sabia que Daniel era diferente. Sabia que Daniel tinha algo nele que não era em todas as pessoas que havia. O adversário olha para nós e vê que em nós tem algo diferente do mundo. Olha para nós e vê que nós passamos às vezes dificuldades, temos às vezes as dores, às vezes as necessidades, mas continuamos de um modo diferente, servindo a Deus. E Ele quer te acusar diante do Eterno, Ele quer te derrubar, Ele quer te destruir. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E o que é essa vida com abundância, irmãos e irmãs? É ter o que melhor nesse mundo? Não! É nesse mundo ter o que precisamos e, sobretudo, a presença de Deus ser constante e permanente em nossa vida. Isso é o que Deus tem para nós nesse mundo. E tinha também para Daniel. Ele não dormiu. E pela manhã, levantou logo cedo. Devia estar sentado, né? Levantou, cansado, e foi para lá. Pensativo.
Chegou perto, não tem barulho. Os leões já comeram, já estão dormindo, já estão alimentados, destroçaram tudo, acabaram com os ossos, leões. E o rei fala uma frase fantástica. Daniel, mais ou menos assim, Daniel, pode ter acontecido do Deus que você serve ter te livrado da garra dos leões? Pastor, eu creio que ele perguntou isso, falou essa frase, pensando que não teria resposta. Os adversários de Deus estavam lá também, todos estavam lá. De todos aqueles, só o rei, a Bíblia relata, estava pensando que Daniel poderia estar, quem sabe poderia estar ali, os outros não. A sua situação e a minha pode estar difícil, e nós podemos achar nós mesmos que não tem mais saída, que não há mais jeito para nós. Mas quem está em Cristo, de maneira nenhuma está sozinho em quaisquer circunstância. Em todo momento há alguém com Ele, alguém que não enxergamos, mas sentimos, alguém que não ouvimos nas vozes, mas fala conosco internamente, alguém que não nos abraça, mas nós sentimos o aconchego em nosso corpo, alguém que está um tempo ruim, nublado, frio, mas nos aquece com o calor do seu Espírito. E de lá de dentro da cova dos leões ele diz: ó Rei, o Deus dos exércitos, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, não achou culpa nele, nem diante do rei e nem diante de Deus. Nós não podemos ter culpa em nossa vida, dificuldade em nossa vida, e nada que nos tire da presença dele. As pessoas não podem ter nada contra nós, nós não podemos também prejudicar ninguém, mas sobretudo devemos ser fiel ao nosso Deus. Não podemos deixar de sentir Ele, de falar dEle, de vivenciar Ele e querer estar com Ele em todo momento. O mesmo Deus que livrou Daniel, que não deixou os leões estragarem, trucidarem e acabarem com Daniel, está presente neste lugar, neste momento, falando conosco. Eu vim de São Paulo, eles vieram da Bahia, que cidade? Salvador. Longe. Calma, aqui em um lugar diferente, estamos aqui hoje, para entender que Deus está atuando em nossas vidas. Não nos deixa só um segundo sequer, como farol que brilha, né? Sobre o mar, que deixa tudo claro, como uma chuva no deserto. Isso é quase impossível, né? Uma chuva no deserto deve ser algo memorável, porque está chovendo no deserto. Assim temos que estar diante de Deus, brilhando o amor, o agir de Deus, a manifestação do Espírito Santo tem que se fazer presente em nossa vida. Quando passou pelo caminhão dele, vai dirigindo, Deus vem estar na direção do seu volante, e quando ele está aqui leve, ele tem que traz de volta. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa, Deus tem que estar presente em nossa vida, atuante, manifestando o seu poder e a sua graça. E tem um hino que diz assim: se Ele der, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer o que nós pedimos, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando Daniel entrou e foi jogado na cova dos leões, ele pode ter pensado que ele ia morrer. Quem pensaria diferente? A Bíblia não relata o que ele pensou, não diz o que ele disse,
estava se despedindo dele. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Que Deus poderia, se quisesse, não deixar os leões fazer nada com ele, e não fizeram. O nosso adversário está rugindo. Ele vem nos tempos. A Bíblia relata que quando passava o dia, na tarde, ele comparecia diante do trono de Deus. Prestar contas que ele é um empregado de Deus. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. Não tem poder sobre sua vida. Ele tem força, mas poder tem nosso Deus. Ele tem astúcia, mas Deus tem a inteligência para dar para nós. Ele tem o ataque, mas o eterno tem a defesa que nós precisamos. Deus está presente em todo momento, e nós devemos agir como Daniel, sabendo que tudo pode acontecer, mas Ele nunca nos deixará só. Como está o versículo? Nós terminarmos, vai lá no 10 novamente. Vamos lá. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a sua casa, para o seu quarto, no lugar de cima. Primeira coisa que ele fez, foi para casa. Que tem hora que você tem que ir para a sua casa. Não tem lugar para você ficar. O trabalho não dá, a rua não dá, os afazeres não dá, tem que ir para casa. E nós íamos para a casa de Deus nesse momento. E ele veio e foi, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Esse lugar, a porta dela se transforma em janela agora. E essa janela está mirando o céu, onde nosso Deus tem o trono e está sobre ele. O único que pode se assentar no trono. Essa janela está aberta e mostra para nós, simbolicamente falando, que nós estamos vendo, nós sabemos que Ele está no trono, olhando para cada um de nós agora. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Nós devemos estar em casa, e às vezes fora da casa, em qualquer lugar, e temos que orar ao nosso Deus. Pastor, disse uma coisa aqui que eu prestei atenção no dia que ele falou sobre isso. Ele é casado com a Patrícia. Se eles não conversarem, como vai ser a vida deles? Se eu não conversar com a minha esposa, como vai ser a nossa vida? Temos que orar, porque orar é falar com o nosso Deus. E detalhe, não falamos sozinho não. Quando falamos com Ele, Ele nos ouve e nos responde quando e como Ele quiser responder. E a operação dele é presente em nossa vida. É presente em nossa vida. Que nós possamos, nesse momento, com essa palavra, entender que Deus continua respondendo a oração do seu povo. O livramento Ele dá, a luta vem, mas ela passa. A presença de Deus permanece para todo sempre. Que o Espírito de Deus nos dê condições de continuar a cada momento buscando a face dele. Que a paz do nosso Deus seja com todos, em nome de Jesus. Oh, meus irmãos, que história! Eu, em particular, eu amo a história de Daniel. Daniel, para mim,